Fala aí, galera. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso evento GoRN 2020, um evento do ecossistema de empreendedorismo inovador, startups, tecnologia e transformação digital do Rio Grande do Norte. O evento que acontece, na verdade, desde 2015, porém tinha o nome de Startup Day, passa agora a chamar GoRN, com essa primeira edição agora em 2020, que foi co-construído e co-realizado com todas as instituições, grupos e comunidades que compõem o ecossistema de inovação do Rio Grande do Norte. Bom, estamos aqui num evento aí que trata dessa temática e uma das grandes perguntas é como será o futuro das coisas, né? O futuro dos nossos trabalhos, dos negócios, né? Enfim, de tudo que nos remete a esse contexto de tecnologia e transformação digital. E para isso eu quero chamar aqui para a conversa o nosso professor Anderson Paiva Cruz, um grande estudioso aí da área. E aí, Anderson, é o seguinte, se eu estivesse em Minas Gerais, eu ia te perguntar que trem é esse de Futures Studies, né? Mas como a gente está no Rio Grande do Norte, vou botar aqui o meu sotaque natalense para dizer que danado é esse estudo sobre os futuros aí que você veio trazer para a gente. Olá, Rodrigo. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui e eu vou passar um pouco sobre o que eu tenho estudado sobre transformação digital e praticado também como professor e pesquisador e sobre esses estudos sobre os futuros, né? Como os pesquisadores, eles tentam e encaram isso, né? Os conhecidos e como tem se colocado bastante fortemente aí nas mídias, os futuristas, né? Que a gente vê muito nas mídias, principalmente nos cinemas, mas que está totalmente entranhado com o nosso dia a dia e cotidiano, da nossa realidade mesmo. Excelente, excelente. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem bem aí, tá? Interajam aí no chat, façam perguntas, vocês têm vários mecanismos aí de entrar em contato conosco para poder tirar qualquer dúvida, tá certo? Anderson, é contigo. Então vamos lá, eu vou começar falando um pouco também, então, de por que a gente deve estudar sobre os futuros, né? E aqui eu tenho uma perspectiva minha mesmo, que é o fato de que o futuro ele sempre existiu e ele existe ainda hoje, a gente tem a perspectiva que haja futuro, mas para que ele continue existindo, a gente precisa continuar pensando sobre como construí-lo da melhor forma, né? Então, como é que se deu o passado, como é que a gente está no presente e como a gente deve pensar o futuro ou as perspectivas possíveis de futuro para que a gente evite grandes problemas perversos que possam futuramente existir. Por exemplo, a fome no mundo, uma guerra que extingua a humanidade. Então, estudos sobre os futuros tenta buscar algumas análises e perspectivas sobre como a gente deve analisar esses problemas maiores que a humanidade ou os seres vivos ou o planeta Terra venha a encarar nesse futuro. Estudar sobre os futuros, na verdade, é uma questão evolutiva. Apenas os seres, a gente acredita que apenas os seres racionais, aqueles que conseguem realmente pensar e discernir sobre a sua questão atual, ele consegue fazer também sobre suas perspectivas de futuro. Então, é uma questão evolutiva, tanto no sentido biológico, da evolução biológica dos seres vivos, né? Bem como no sentido metafísico, ou seja, apenas aqueles que conseguem pensar na sua própria existência, ele consegue, então, a partir daí, verificar quais são as necessidades para que a gente continue tendo futuro. Outro ponto importantíssimo aí é que, na verdade, como a gente pensa o tempo, nos define muito sobre o nosso futuro, tanto individual quanto o futuro coletivo. Tem esse livro aí do The Time Paradox, do Zimbardo e do John Boyd, que ele explica um pouco de como a maneira que a gente pensa sobre o nosso futuro pode mudar o nosso mundo. E se a gente acredita que naquela máxima de que a gente muda o mundo através da mudança de cada um, né? Então a gente pode, consequentemente, chegar na conclusão de que como a gente pensa o nosso futuro, como a gente pensa sobre os nossos futuros possíveis,
como isso vai implicar também nas questões da humanidade, no futuro coletivo. Então, só para dar um pequeno preview aí do que esse livro trata, ele diz que as pessoas podem, geralmente elas são orientadas ao passado, orientadas ao presente, orientadas ao futuro. Ela pode ser orientada a um passado negativo ou um passado positivo, no sentido de que tudo que ela pensa que aconteceu foi por um motivo ruim que ela fez no passado, né? Então, aconteceu alguma coisa com ela, como ela é orientada a passado negativo, foi porque ela fez alguma coisa ruim no passado que gerou isso como consequência. Positivo da maneira contrária, né? Ela vê sempre as coisas por um lado positivo, de alguma coisa positiva que ela fez no passado. A pessoa que é orientada ao presente, ela pode ser fatalista, aquela que nenhum estudo sobre o futuro orienta a vida dela, ou ela pode ser hedonista, que apesar dela ter essa perspectiva de futuro, ela pensa muito em como aproveitar o próprio presente, né? Ou pode ser orientada ao futuro, na perspectiva de que tudo que eu faço hoje é um investimento para o que eu posso conquistar e usufruir no futuro. Ou mesmo transcendental, na perspectiva do futuro, se aquele futuro, inclusive, da vida que começa após a morte, tá? Então, o livro traz algumas dessas perspectivas, inclusive ele traz uma questão interessante de que qual seria a perspectiva balanceada para ser uma pessoa mais feliz. Então, ele traz, já dando um pouco de spoiler aí, que é interessante que a pessoa tenha um passado positivo em um grau alto, né? Ou seja, uma mistura tanto dessas orientações, tanto de passado quanto de presente quanto de futuro. Então, que ela seja um passado positivo num grau alto, que elas tenham um presente hedonista de maneira moderada e que ela realmente seja pense no futuro, seja transcendental ou investidor, mas de moderadamente alto, para que você realmente usufrua nos passos seguintes e consiga gerar coisas positivas, tanto para você quanto para o coletivo, para a humanidade, a comunidade onde você está, né? É importante colocar também que os estudos sobre os futuros nas grandes mídias, elas sempre estão muito relacionados com as questões de inovação. Então, se você for pegar hoje o site que mais fala sobre o futuro, que é o futurism.com, o futurismo.com, ele traz perspectivas de inovação, apenas de inovação. A Singularity Education Group, a Singularity University, você traz perspectivas também relacionadas à inovação. E o IFTF, o Institute for the Future, ele já traz um pouco mais mixado, mas muitas coisas de inovação também. Contudo, não é só isso, né? Os estudos sobre os futuros não têm apenas a perspectiva de inovação, inclusive de inovação tecnológica, como o Futures.com e muitas vezes o Singularity traz para a gente, tá? Então, eu trago aqui uma discussão para vocês de o que realmente deve ser considerado como estudos sobre os futuros. Quando o futurista está analisando e estudando sobre os possíveis futuros, eles estão considerando o quê, né? E aí eu trago um artigo do Michael Marian, da revista da Elsevier Futures, que ele traz uma pesquisa de 12 tipos de futuristas. Ele revisitou uma taxonomia de 12 tipos de futuristas e percebeu que todos eles, na verdade, quando faz estudos sobre os futuros, eles estão lidando com grandes problemas da humanidade, esses problemas mais perversamente complexos possíveis, como eu trouxe no início para vocês aí, em relação à fome no mundo, como é que seria um mundo sem água, né? Então, esse tipo de perspectiva, nesse pensamento de futuro, a gente direciona, inclusive, o que a gente deve fazer, então, no presente, tá? Mas que não obrigatoriamente está totalmente relacionado com tecnologia. A gente precisa entender que as ciências exatas e tecnológicas, elas são tão importantes quanto as não exatas e tecnológicas, quanto as humanas e as sociais. Um grande marco da evolução da humanidade, ela se deu, por exemplo, ao final do século XVIII, onde houve uma mixagem. Foi o início do iluminismo, uma visão de uma renascença sobre
o que é ciência, né? E aqui eu trago na perspectiva para vocês a enciclopédia ou o dicionário racional das ciências, artes e manufaturas de Diderot e d'Alembert, que ocorreu mais ou menos no mesmo tempo da independência dos Estados Unidos e também na queda da Bastilha, né? Então, as questões sociais e científicas, elas acabam por estar um pouco também associadas, e a consequência da tecnologia a partir da ciência e a utilização também, o modo como vai ser utilizada essa tecnologia está totalmente relacionado com política, com o coletivo, do que realmente vai ser viável, permissível, inclusive, de utilização dessas tecnologias, né? Então não dá para dissociar, pensar que estudo sobre os futuros, ele concerne apenas em relação às questões tecnológicas e deixar de lado as questões não tecnológicas, tá? Então, sempre quando você perceber estudos sobre os futuros, você vai perceber também uma visão de que tipo de futuro ele está lidando. Você está lidando com um futuro emergente dentro dos próximos 5 anos, pós-emergente de 5 a 10, ou um futuro de longo prazo, ou seja, um futuro de mais de 10, que vai acontecer a partir de mais de 10 anos. Você sempre vai perceber essa análise dessas diferentes tipos de categoria. Outra coisa interessante sobre estudos sobre os futuros é a questão de que, do nome, né? O editor-chefe dessa revista da Elsevier, Futures, que é o Zeldin Sardar, ele trouxe um artigo que ele analisa o porquê das vantagens e desvantagens de utilização de um determinado nome ou não. Por exemplo, o futurismo, segundo a sua perspectiva, segundo a sua visão, é algo que deve ser altamente evitado, e é o que a gente mais encontra na internet. Se você buscar no Google sobre estudos sobre os futuros, ou se você buscar futurismo, o nível de acesso e conteúdo que você tem sobre futurismo é muito maior, muito maior, do que estudos sobre os futuros, ou Futures Studies, né? Mas o porquê ele diz que é um termo a tentar ser evitado? Porque o sufixo ismo, ele está um pouco direcionado às questões de ideologia, como capitalismo, socialismo, né? E, infelizmente, esse termo, futurismo, ele ficou muito associado, para quem estudava sobre os futuros, ficou muito associado a um movimento de direita radical do Philippe Tommaso Marinetti, que viveu de 1876 a 1944, que ele tentava trazer o futuro, tentava desenvolver uma ciência que pudesse descobrir uma maneira de gerar conhecimento de futuro, ou seja, como uma espécie de bola de cristal mesmo, científica, que você conseguisse determinar o que vai realmente acontecer no futuro. E isso é muito perigoso, né? Então o termo ficou muito associado, futurismo era o termo que ele utilizava, ficou muito associado com isso, e por isso o Zeldin Sardar ele sugere que não seja utilizado. Contudo, quem utiliza, como a Aerolito, por exemplo, ele defende a perspectiva que isso já passou, e que já foi superado essa questão. Mas realmente o sufixo ismo está um pouco ligado às questões ideológicas, né? Futurologia, muita gente utiliza também. É também um termo um pouco perigoso, porque previsões, visões, por elas mesmas, são atividades epistemológicas, né? A gente se baseia, o futurista se baseia numa teoria de conhecimento, mas não é as previsões e os cenários que a gente consegue prospectar, não é por si só um conhecimento do real futuro que ele vai existir, né? Então, cenários, previsões, predições, ele é diferente de conhecimento, de fato, de futuro. Ou seja, eu perceber um cenário possível não significa que ele realmente vai acontecer. Inclusive, o Sardar, ele coloca como utilização de futurologia como um equívoco tecnocrático, tá? Para colocar poder e autoridade no que você determina como futuro, que realmente pode ser ingênuo, mas também muito perigoso. Outro termo bastante utilizado, que é bem aceito, inclusive, é foresight, mas o problema é que ele não tem essa tradução direta em todas as línguas. Seria uma espécie de previsão prospectada.
porque é interessante porque ele traz a perspectiva de fato de você tentar observar o futuro baseado em problemas do futuro, baseado em coisas que você pode fazer no presente para mudar essa perspectiva de futuro perverso que pode vir a existir, tá? Então, ele é bem aceito, apesar dessa questão da linguagem. E outro ponto que é fundamental é utilizar futuros no plural, ao invés de futuro no singular, para deixar bem claro que não existe essa questão de que a gente tem apenas um futuro possível, né? Um futuro possível é você estabelecer esse equívoco tecnocrático, né? Você determinar e poder manobrar nações, ou grande parcela da nação, em direção a uma crença que não é um conhecimento. Então, realmente, para evitar essas questões, é importante que a gente fale em futuros. Por isso que o próprio Zeldin Sardar, ele sugere que, dentro da sua revista, que é o editor-chefe da revista da Elsevier, Futures, no plural, ele sugere que Foresight pode realmente ser utilizado, mas Futures Studies, ou estudos sobre os futuros, como a gente traduziu aqui, é uma perspectiva mais aceitável para quem realmente é pesquisador da área. E até porque essa questão de futuros possíveis não consegue ser pré-determinado, né? Eu vou até colocar a frase do Silvio Meira: o futuro vem do futuro. Então não adianta a gente dizer como é que vai ser, só quem teve no futuro para dizer. E aí a gente pode até brincar um pouco com essas questões, porque o que você faz no presente já muda o futuro que você visitou. Mas se o futuro vem do futuro, não adianta a gente estabelecer e predeterminar um futuro só como possível, né? Apesar do futuro vir do futuro, é importante que a gente tenha as perspectivas do que já aconteceu, então as várias perspectivas de passado e presente, para que a gente tenha as possíveis perspectivas de futuro e o que a gente pode fazer para evitar algum futuro mais perverso que possa vir a existir. Eu coloquei essa imagem intencionalmente para provocar. Não dá para saber um pouco se esse rapaz está indo ou voltando nesse túnel, né? O futuro, porque justamente para dizer que tanto o passado tem diferentes perspectivas e teorias, né, para explicá-lo, bem como o futuro a gente pode ter vários caminhos para serem tomados, né? Então, para a gente perceber que apesar de ter um caminho que a gente imagina que é a verdade, essa verdade é uma verdade individual para cada um, né? Então, é o seu caminho, a sua perspectiva, a sua teoria do que aconteceu, do seu presente e do que você pode fazer para mudar o seu futuro e o futuro do coletivo. Mas para a gente analisar as diferentes teorias e perspectivas sobre o que já aconteceu na humanidade, eu sugiro a leitura do Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Harari. Ele tem mais 2 livros, mas esse aqui, em especial, ele traz influências da evolução biológica humana, descobertas na química, medicina. Então, como isso influenciou a vida que nós temos hoje, o ser humano que somos hoje, o Homo sapiens sapiens que somos hoje. A próprio desenvolvimento da escrita, que permite maior desenvolvimento da comunicação, inclusive de ciências como a matemática, com as questões dos símbolos, né? E a questão da evolução social e, por consequência, a influência que a religião, os impérios, o próprio dinheiro teve na vida em sociedade. Eu vou colocar a perspectiva aqui de vocês, que é a mesma perspectiva do Alvin Toffler, né, que faleceu há pouco tempo atrás, em 2016, foi contemporâneo nosso. Ele diz que a gente vivencia, até hoje a humanidade vivenciou 3 eras, tá? A agrícola, a industrial e a da informação, que é a que a gente está hoje. Eu coloquei essas 3 imagens, eu poderia colocar outra imagem sendo a terceira, mas eu queria construir essa perspectiva de dualidade do que foi a Revolução Industrial, primeira e segunda,
para o que foi a terceira revolução industrial que nos levou à era digital que estamos até hoje, tá? Então, a primeira e a segunda revolução industrial, a primeira ela se concentrou um pouco mais não, especificamente na Inglaterra, mas já teve algumas utilizações de tecnologia para a época, que era o tear mecânico e a máquina a vapor, né? Então foi muito na área têxtil isso, e na mesma época, para você entender como é que era a sociedade daquela época, você tem o livro clássico de Adam Smith, que é A Riqueza das Nações, né? Mas o que aconteceu ali? No final do século XVIII, os trabalhos artesanais, que eram feitos individuais ou em família, os artesãos eles passaram a ser empregados de quem antes eram os donos das propriedades agrárias, né? E esses donos de propriedade agrária, ele tinha também sua propriedade próxima aos portos, porque era onde ele disseminava e distribuía, facilitava a sua distribuição dos seus produtos agrários. Então ele já tinha também as propriedades que foi onde se estabeleceram as fábricas, né, próximo dos portos, e eles ficaram sendo donos das fábricas. Então não houve, da primeira revolução industrial, não houve tanta mudança de classe no poder, porque quem era pobre continuou sendo pobre, ou seja, porque era artesão, não era dono de grandes propriedades, e eles continuaram sendo, então, empregados desses donos das grandes propriedades, né? Na segunda revolução industrial, a gente tem uma história que é fantástica, que é em relação ao desenvolvimento tanto tecnológico, científico, quanto de mercado em relação à eletricidade. Está com um plano de fundo aí para vocês o Westinghouse, o Thomas Edison e quem correu tangencialmente, que hoje é muito falado, o nome dele, que é o Nikola Tesla, sobre a criação da eletricidade e a questão da guerra das correntes, né? E a iniciação, inclusive, da General Electric, da GE, né? Como uma empresa aí que houve... Eu vou deixar vocês estudarem e lerem um pouquinho mais, ou assistirem o filme, tem um filme maravilhoso, inclusive sobre esse embate, que é a Batalha das Correntes, se eu não me engano, de 2019, que conta um pouco dessa história da luta entre a corrente alternada e a corrente contínua. Então, a segunda revolução industrial foi muito marcada pela utilização da eletricidade, isso tem impacto muito forte ainda hoje, né? A gente é muito dependente de eletricidade. Teve utilização com a grande força, inclusive dos Estados Unidos, uma questão política de utilização de combustíveis fósseis, né? A gente transferindo, inclusive, as questões de ferrovias para a utilização de rodovias por causa dos automóveis. Nossas cidades de hoje, elas são muito mais voltadas para o automóvel do que para as pessoas, inclusive, né? A organização urbana, o urbanismo, né? Ele é muito mais voltado para as necessidades dos carros do que diretamente das pessoas. Então, teve esse impacto forte também em relação à parte auto e muita utilização, uma crescente utilização tanto da química quanto do aço, tá? Por que eu estou colocando essas questões de primeira e segunda revolução industrial e falando tanto tempo sobre isso? Porque ninguém explicou tão bem a evolução da sociedade, especialmente a sociedade capitalista, como Joseph Schumpeter. E ele conseguiu fazer isso porque ele explicou a partir dos ciclos de negócios, tecnologia e inovação. Ele disse que negócios, tecnologia e inovação, eles sempre tinham um momento de prosperidade, depois você tinha, subsequentemente, um período de recessão e uma grande depressão até que surgisse uma outra tecnologia, outro negócio, outra inovação que o substituiria em parte, tá? Por exemplo, a gente está em uma outra era aqui, mas a gente deixou de utilizar a eletricidade, nem o automóvel, né? A agricultura também não deixou de existir, tá? Então, mas a ascensão de um outro negócio, tecnologia ou inovação, ela de fato se deu. E aqui eu coloco também um contemporâneo da época, que foi um russo, Kondratiev, que ele exemplificou, baseado no trabalho de Schumpeter,
quais seriam esses ciclos, né? Então a gente tem aí facilmente a primeira revolução industrial com a área têxtil, na segunda a parte elétrica, a parte de aço também, né? As petroquímicas e os automóveis, e chegando então na revolução digital, que é a terceira revolução industrial, da tecnologia da informação. Vários outros pesquisadores ainda hoje estabelecem as perspectivas e tendências de futuros baseado e sobre os ombros desses grandes pesquisadores, Joseph Schumpeter e Kondratiev, tá? Um exemplo disso é esse que eu trago aqui, o Merrill Lynch e o Norman Poise, que mostraram que a partir de 50 eles percebem que houve uma fase forte de computação, depois essa computação se aliou à inteligência distribuída, à internet, né? E a perspectiva que ele lança do futuro para frente seria utilizando a nanotecnologia, tá? É a visão dele, é a apresentação. Um outro trabalho é o best-seller do Charles Randy, que ele mostra essa questão da segunda onda, que ela não serve apenas para negócios, tecnologias e inovações, mas ela serve para tudo, para as nossas vidas pessoais, inclusive. Depois a gente está se deparando ou se atendo uma maior atenção para uma determinada coisa, a gente tem uma ascensão de atenção àquilo, depois a gente decresce aquela atenção porque surge outro. Então, para tudo é aplicado essa segunda onda, né? Para impérios, governos, organizações, seu dinheiro, seu sucesso, tá? Então, é um livro também muito interessante, foi um best-seller, eu acho que ele foi lançado, se eu não me engano, em 2015. Então, um livro recente aí, que utiliza a mesma base do século XIX aí, do Schumpeter, tá? E para chegar na revolução digital, o que aconteceu? Uma revolução científica também, tá? Então, para a gente chegar na era digital, aí, na revolução digital, a gente parte de uma renascença, inclusive da renascença de paradigmas, a criação de um novo paradigma para a matemática, tá? Então, a matemática que no final do século XIX, com George Cantor, ele começou a ser refundamentada a partir de teoria dos conjuntos, mas essa é uma história interessantíssima. Mas o Bertrand Russell apresentou um paradoxo para a teoria do George Cantor, que só foi realmente conseguido ser resolvido a partir de um sistema lógico, formal, proposto por Zermelo e Fraenkel. Outros também propuseram depois outros formatos. Esse ficou o mais conhecido, os axiomas de Zermelo e Fraenkel, para conseguir superar o paradoxo da teoria ingênua de George Cantor, né? Então, participaram dessa perspectiva de reestruturação da matemática, de renascença da matemática, uma visão de construção da matemática mais fortemente a partir da lógica, tá? E participaram disso Frege, Hilbert, Russell, muito fortemente, e na sua sequência, meio que contemporâneos também, o Gödel, Church e Turing chegaram no mesmo resultado, o resultado de um limite que a matemática tem. A matemática ela é incompleta, ou ela é correta, ou ela é completa. Você tem que decidir o que você pode querer dela. E assim também você chega em limites da própria computação. É verdade. A computação ela já tem limites de problemas que consegue resolver muito até antes do primeiro computador existir. É um limite teórico, inclusive. Mas o que o Gödel, o Church e o Turing trazem com resultados similares, o Gödel numa perspectiva matemática e o Turing mas numa perspectiva mais prática, é a questão de que existem modelos matemáticos que você pode estabelecer algoritmos a partir deles, procedimentos efetivos, né? Ou seja, esses modelos matemáticos, na perspectiva do Alan Turing, era um modelo matemático do que via a ser um computador. Inclusive, a arquitetura dessa máquina de Turing, que é como é conhecida ainda hoje, ela tem uma arquitetura similar à arquitetura de von Neumann, que a gente ainda hoje utiliza nos nossos computadores. Então,
a partir desse trabalho de Turing, tem até um filme, Enigma, que não dá para saber fielmente o nível de veracidade ou de ficção que tem ali. A partir desse trabalho do Turing, no segundo filme, ele desenvolve um computador, ele coloca na prática aquele modelo matemático, um computador baseado em relés. Na história, a gente tem que o primeiro computador baseado em relés, relé é uma chavezinha, um interruptor, como o interruptor da sua casa, que se ele está acionado, é o 1, lógico, se ele está não acionado, ele é o 0, lógico, assim como funciona os computadores no modelo conceitual atual ainda hoje, né? Essa história é fantástica. Se deixar, eu faço 1 hora ou 2 horas só falando disso. Mas como a gente tem que continuar a falar sobre o estudo sobre os futuros, esse primeiro modelo matemático de computador teve o viés feito em relés. Depois uma geração, que foi a primeira geração de computador eletrônico, foi na década de 40, ou seja, esses estudos de Turing e tudo mais, foi até a década de 30, Church e Gödel. Em 40 a gente já teve o primeiro computador a válvula, 18 mil válvulas, gastava energia de uma pequena cidade, vocês conseguem ver ele aqui, é o ENIAC, nessa primeira imagem. E a segunda geração, na década de 50, já utilizava a tecnologia dos transistores, que são feitos de silício. Está aí a visão do Vale do Silício e de quando começou o Vale do Silício. Na década de 50, foi os primeiros passos que cresceu aquela área justamente na mesma época que foi crescendo a computação, os transistores. Na imagem de cima você vê um transistor, o que é um transistor, e na imagem de baixo você vê um chip que tem 2.300 transistores, fabricado em 1969, tá? Intel 4004. Para você entender um pouco da revolução, que aí se deu então a terceira revolução industrial, um livro best-seller de Alvin Toffler, que veio aqui como a revolução industrial, ou a terceira onda, você vai encontrar também, ele fala justamente do que essas máquinas construíram. E ainda na década de 60, um dos fundadores da Intel, o Gordon Moore, ele apresentou uma profecia que se tornou, foi profecia de fato, se tornou verdade até ainda a década atual, né? Até por volta de 2014 a 2015. Ele falou que o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% pelo mesmo custo a cada 18 meses. A gente pode arredondar isso para 2 anos, ou seja, a cada 2 anos eu consigo colocar o dobro do número de transistores pelo mesmo custo em um mesmo chip. E o que é que isso significa? Significa que a cada 2 anos eu consigo dobrar meu poder computacional, tanto de processamento quanto o poder de armazenamento. Isso veio se fazendo, vou citar como ilustração o computador que foi em 1969 também, que levou o homem à Lua, não é bem levou, né? Ele ajudava a nave a aterrissar, né? É esse computadorzinho que vocês veem aqui, ele pesava 32 quilos, tinha 2 kilobits de RAM, tá? E 36 kbits de HD, tá? E 2048 MHz. Tem um processador até interessante. Mas se compara a uma calculadora científica que a gente tem hoje, tá? Então, para estabelecer uma comparação, em 2018 foi lançado o S10+, que tem 200 gramas ao invés de 32 quilos, tem 12 gigabytes de RAM, tá? Acho que 6.000 vezes mais de RAM e 8 vezes o processador, 8 vezes 2.7 GHz de processamento. Além de que, na época, em 69, eles trabalhavam com palavras, com cadeias de bits, de 16 bits, e hoje em dia a gente trabalha com palavras de 64 bits. Então, não é só mais rápido por causa dessas especificações que eu te coloco, mas rápido também porque a gente consegue trabalhar com palavras e instruções computacionais maiores. O outro ponto interessante é que os computadores ficam cada vez menores. Eu coloquei aqui, antes de fazer essa apresentação,
eu apresentei, busquei na internet, tá no AliExpress, é de 5 a 7 reais, um computadorzinho que é do tamanho do nosso polegar, tá? Para mostrar que a quantidade de chips que a gente coloca ali, ela realmente tem dobrado a cada 1 ano e meio, 2 anos, né? Gerando realmente maior poder de processamento e armazenamento, e com isso eu consigo novas técnicas também de comunicação. Com esses 2 pontos, novas técnicas de comunicação, avanço na comunicação, por exemplo, da internet, e de outros protocolos de comunicação, bem como o maior poder de processamento e armazenamento, eu consigo fazer sistemas embarcados cada vez menores e mais conectados. Ou seja, eu posso colocar internet e processamento em tudo. Então, o que era na segunda revolução industrial, que a gente tinha a substituição dos músculos pelas máquinas, agora a gente pode ter, nessa nova era pós-digital, inclusive, que alguns chamam, a questão da substituição dos cérebros pela máquina, né? Então, com mais dados e mais processamento, nós temos, inclusive, novas técnicas de aprendizado de máquina, ou seja, posso trabalhar com ciência de dados, inteligência artificial, para que novas soluções ou novas inferências, conclusões possam ser feitas, e essas não poderiam ser feitas por um humano. Só capacidade, com uma grande quantidade de dados e com um rápido poder de processamento, é que a gente consegue chegar a essas conclusões. E com a questão dos sistemas embarcados menores mais conectados, a gente tem a internet das coisas, internet em tudo, o que não dá para ser processado naquele ponto específico, eu posso conectar um data center, uma nuvem, como chama hoje. Então essa é outra tecnologia que a gente utiliza e tem utilizado bastante, vai utilizar cada vez mais a computação em nuvem, sob a minha perspectiva de visão. Tá? A gente tem vários exemplos de utilização hoje. A própria Petrobras, há alguns anos atrás, elas trabalhavam com uma solução de décadas passadas, que isso eu estou tentando mostrar a perspectiva da evolução, da revolução digital, tá? Para entrar, inclusive, então, no que seria hoje o que a gente está chamando de quarta revolução industrial, indústria 4.0, tá? Um termo que foi cunhado, um termo alemão, cunhado durante esses últimos anos, para mostrar que não é só apenas automação no lugar dos músculos, mas é uma automação inteligente, tá? Então a Petrobras hoje, por exemplo, associado a um projeto de pesquisa e inovação do Laboratório de Informática Industrial da UFRN, com o poder do monopólio internacional de software que ela tinha antes, elas conseguiam controlar 80 mil variáveis, que já era bastante interessante. Só que com essas novas tecnologias, elas conseguem 1,4 milhão de variáveis sendo controladas e armazenar mais de 10 bilhões de registros, né, hoje. Então, com esse exemplo está nos mostrando? Que a gente consegue inferir conclusões que o homem não conseguiria e que as máquinas elas conseguem estar mais interconectadas. Não só as máquinas, mas com as próprias fábricas. Eu não preciso que a Petrobras ela tenha todo o seu conhecimento exclusivo em uma determinada plataforma. As plataformas e as refinarias elas podem conversar entre si e trocar informações, né? Então, essa questão de interconexão também está inerente à questão da indústria 4.0, não só a questão da inteligência, tá? E isso impacta também nas nossas vidas. Vou colocar um exemplo, que é o entretenimento, a utilização de streaming, maior poder de processamento, inclusive computadores nas nossas televisões, numa coisa, né, com a nossa televisão, ou se eu não tiver uma Smart TV, eu posso ter um pequeno Chromecast, por exemplo, ou um Apple TV, para poder transformar minha TV numa Smart e conseguir acessar conteúdos que estão na nuvem. Spotify, YouTube, Netflix, tudo isso funciona assim. E por que isso impacta, inclusive, no nosso dia a dia? Para usar como exemplo, vou explicar para vocês como é que eu assisto o Amazon Prime Video, né? Quando eu estou assistindo, não é interessante assistir comigo, tá? Não assistam ao meu lado. Porque quando eu começo a assistir um determinado seriado ou um filme, eu vou acompanhando, às vezes quando eu estou com o celular na mão e conectado ao Chromecast, por exemplo, da minha TV, que eu tenho uma TV que não é Smart, eu fico acompanhando porque eu vou nas cenas e em cada cena ele mostra os atores envolvidos,
ele mostra quem é o diretor, qual é a música que está tocando. Então eu fico parando direto. Enquanto eu estou assistindo o seriado ou o filme, eu estou verificando quem são aqueles atores, quais foram os outros filmes que ele fez. Se eu gostei daquele diretor, eu procuro outros filmes que ele dirigiu para tentar assistir depois. Se eu gosto de uma determinada música ou não, eu já vou no meu YouTube Premium e coloco, e dou um legalzinho para ele colocar na minha playlist dos favoritos. Então, a nossa vivência hoje, do nosso dia a dia, da nossa rotina, ela já não está mais no mindset, num tipo de raciocínio ou pensamento industrial. Ela está sob uma perspectiva de mindset digital. Ou seja, ela não é mais linear, eu não consigo só assistir o filme parado, eu fico inserindo e parando e voltando para cenas e atores e outras coisas que estão relacionadas a outras informações que me são acessíveis. Ele, por causa da computação, ele é expo-previsível, pela própria profecia do Moore, né? Altamente conectado, como o exemplo que eu estou mostrando também, e multidisciplinar. Eu não estou só no filme, eu não estou só no seriado, eu estou na vertente de músicas, eu estou nos atores, né? Ou seja, eu estou em várias outras ações. Na verdade, quando eu vou olhando os atores, eu vou até verificando não só os filmes, mas se ele tem Instagram, ou TikTok, o que ele está reproduzindo, está produzindo por si só, né? Então, ele realmente é multi-interdisciplinar. Essa perspectiva do mindset digital que eu coloquei para vocês, ela é totalmente disruptiva com relação à mentalidade que a gente tinha antes. Então, a mentalidade industrial, que foi a mentalidade de quem está na profissão hoje, a maioria, e ainda tem escolas assim, da nossa educação, porque a educação da época que nos construiu, nos moldou, foi uma educação prussiana. A gente tinha horário de entrada e de saída, tinha padrão de uniformes, era disciplinas modularizadas que não se conversavam, tinham hierarquia, ou seja, era uma origem da educação e do militar muito parecida. Tá? Ou seja, era um mindset linear, segmentado, unidimensional e totalmente previsível, porque eu precisava de um rigoroso controle de qualidade com metas industriais. Tá? Então, se você conseguir olhar para trás e lembrar como é que foi sua educação, você vai perceber como era a mentalidade industrial. Da primeira e segunda revolução industrial, que foi totalmente diferente agora na mentalidade digital. Então, a tendência é que o futuro ele tenha mais essa mentalidade digital nas próprias escolas. A gente já tem escolas, vários exemplos na Europa, especialmente em países nórdicos, eu conheço exemplos também no Canadá, nos Estados Unidos. Algumas escolas que tem aqui no Brasil, eles já performam modelos de escola numa mentalidade em que não há uma disciplina, as disciplinas se conversam, né? Por exemplo, e que não há uma total hierarquia entre professor e aluno. O professor não é o detentor de todo o conhecimento, o aluno que traz, através de projetos, conhecimento para toda a turma. Enfim, essas visões com essas características de expo-previsível, não linear, altamente conectado e multidisciplinar, ela vai ser uma questão de mentalidade, de mindset. Tá? Não vai ser só para a questão da indústria, mas vai ser para o nosso dia a dia, vai ser para o nosso tudo que a gente tiver no nosso dia a dia vai ser relacionado a essa visão de mindset digital. Por isso que hoje a gente fala um pouco de tudo 4.0. É saúde 4.0. Eu estou tentando passar o slide aqui. Agora eu consegui. Saúde 4.0, educação 4.0. Por quê? Porque são essas áreas com a pegada dessa visão de mentalidade digital. Tá? Então, se eu colocar uma visão de gestão das cidades, uma gestão de cidades, uma cidade inteligente, ou uma cidade 4.0, eu vou ter a governança dos cidadãos através de unidades de saúde, eu vou ter o controle delas, da gestão das escolas, dos motores produtivos dessa cidade, mas que aquela pessoa que trabalha naquela cidade e que tem um filho em uma determinada escola e que precisa de atendimento na unidade de saúde, ele é o mesmo CPF. Então, ele tem que, de maneira interdisciplinar, eu fazer essa gestão e conseguir ter o controle interdisciplinar, altamente conectado, com transparência para todos, e cujas possibilidades
são expo-previsíveis dessas relações. Então, eu tenho que permitir uma grande densidade de dados e apenas a capacidade de um computador altamente potente para inferir e prever coisas dessa rotina, né? Então, são as mesmas coisas. A gente vai perceber que saúde 4.0, educação 4.0, outras áreas, elas vão estar falando nessa modalidade 4.0, que significa exatamente isso. Isso tem uma interferência muito forte, inclusive, na economia, tá? Como eu falei, a primeira evolução da agricultura para a Revolução Industrial não teve grandes impactos, não promove grandes mudanças de classes, mas a segunda evolução, da segunda Revolução Industrial para a terceira, isso que a gente está vivenciando hoje no digital, e alguns chamam de pós-digital também, justamente da visão da terceira para a quarta Revolução Industrial, é a questão de que a gente não pode mais falar apenas em mudança de classes, tá? A gente tem que falar em desigualdade de oportunidades em múltiplas dimensões. Ou seja, eu posso ter uma desigualdade de oportunidade por causa de uma questão de gênero, de uma questão étnica, ou questão de gerações que têm facilidades de acesso a um determinado comportamento ou não. Então, é isso que o Thelborn traz no seu artigo, e que também é pincelado de uma maneira bem interessante no livro, de um best-seller de 2013, O Capital, né, de Thomas Piketty. Então, a gente começa a falar em desigualdade de oportunidades, até porque a informação está na mão de quase todos. Com a revolução digital, a discussão sobre essa questão de acesso à informação, as tecnologias poderosas, às quais somente governos e grandes empresas e pessoas com muito dinheiro tinham antes acesso, hoje estão disponíveis a qualquer um, né? O Maurício Benvenuti, da Startse, ele traz no seu livro chamado Audaz, de 2018, uma fala do Peter Diamandis, um jornalista da CNN, que diz assim, uma pessoa que tem um smartphone nas mãos tem acesso a mais informação que Bill Clinton quando governou os Estados Unidos na década de 90. Então, não é mais uma questão, se eu tenho informação, eu começo a poder desenvolver várias coisas com isso. Então, se eu tenho isso, a grande questão é que tipo de desigualdade de oportunidade eu posso ter para acesso ou não a essa determinada informação, né? Isso, inclusive, modela como é que vão ser nossas empresas. Uma tese do Institute for the Future mostra que se hoje, na economia digital, a gente ainda tem uma estrutura de CEO e a média gestão, bem como alguns trabalhos operacionais feitos por algoritmos, rotinas de trabalho feitas por algoritmo, no futuro, a gente vai ter empresas numa economia pós-digital, como é a tese do Institute for the Future, mostrando que, na verdade, eu vou perder um pouco essa visão de CEO, de média gestão. Eu tenho aquele que iniciou a empresa e algumas camadas de tecnologia para dizer o regramento. O trabalho operacional já é externo à empresa, já está dentro do próprio ecossistema, já vai se misturar o próprio cliente com o próprio desenvolvedor da solução, como o YouTube, o Kaggle, o Kickstarter ou o Catarse, né, que são ferramentas de venda de invenções, né, temos uma implicação muito forte no nosso dia a dia do trabalho. Se muda os negócios, muda muito fortemente o nosso dia do trabalho. Eu trago aqui, em 2018, o PubMed, que é um motor de busca livre de acesso à base de dados de medicina. Ele traz várias citações e resumo de artigos de investigação em biomedicina. Ele trouxe 1,3 milhão de artigos publicados em 2018. São 167 horas por semana que um profissional dessa área precisaria ter para se manter atualizado, mais de 20 horas por dia. Ou seja, é impossível. Ele precisa ter nas mãos algumas possíveis ferramentas que o permitam acessá-las e dizer de maneira segura um diagnóstico melhor, uma absorção melhor da forma desse conteúdo. Mas que realmente, se depender apenas do conhecimento que ele teve durante sua formação, isso não é mais
possível nos dias de hoje, né? Então, o profissional do futuro é um profissional que não vai, muito possivelmente, seguir uma carreira linear. Ele vai chegar num momento que as maiores competências dele precisam ser empreendedores, ele vai ter que ser um intraempreendedor. E alguns estudos já apontam para isso. Um estudo do Institute for the Future, ele aponta que 85% das profissões que existirão em 2030, tá perto já, ainda não foram inventadas. Um relatório do The New Work Order, chamado The New Work Order, Nova Ordem Mundial, divulgado pela Foundation of Young Australians, ele aponta que 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir, né? Então, outra informação importante desse mesmo relatório aponta que é mais provável que um jovem de 15 anos hoje tenha uma carreira em portfólio, ou seja, potencialmente 17 trabalhos diferentes em 5 carreiras ao longo da vida, do que se mantenha no tipo de trabalho que a gente tem hoje. O que isso implica? Implica na necessidade de futuro da educação. A gente não pode mais estar ensinando apenas questões técnicas, a gente tem que ensinar e fazer com que os alunos desenvolvam habilidades e competências empreendedoras. Vai ser à distância, vai ser presencial, a própria pandemia trouxe algumas questões desse tipo. A verdade é que a educação à distância ela existe já há um bom tempo e tem sido fortemente utilizada, né? Aqui eu trago alguns exemplos dela. Na verdade, as grandes e mais relevantes universidades do mundo já utilizam o estudo EAD. A própria UFRN tem alguns cursos EAD, inclusive de graduação, né? Mas não são... A gente percebe hoje, inclusive na prática, devido à pandemia, que nos provocou a essa situação, que o EAD não é suficiente. Assim como antigamente, todas essas universidades não deixaram de ter suas questões presenciais, tá? A prática ela é de fato muito importante e o interrelacionamento entre as pessoas para desenvolver habilidades empreendedoras, por exemplo, ela é necessária. E algumas elas têm uma limitação no EAD. Por exemplo, a prática e uma boa construção disso com as empresas, academia e empresa, é um tipo de pensamento que a gente poderia ter. E se a Starbucks, por exemplo, ela virasse uma escola? Seria esse slide aqui, desculpe. Se a Starbucks virasse uma escola, você não gostaria de ter uma formação de barista para o preparo e serviço de café? Eu acho interessante. Eu que gosto de café, eu gostaria de ter uma preparação na Starbucks. Outra, será que a Nike também não poderia lançar um marketing e uma escola de como bater falta como o Cristiano Ronaldo, né? Então, são coisas que a gente colocou, inclusive, num curso de futurismo que eu e o professor Ivanovic apresentou ao final do ano passado, e que, olha a surpresa, em 16/7 no Twitter, Thiago Masso, da Aerolito, um dos sócios da Aerolito, ele coloca empresas virando escolas, né? Em julho há pouco tempo atrás, aqui, 2020. Para finalizar, eu coloco que não só nas questões educacionais, mas a Singularity University, eu trago uma perspectiva da Singularity, que a próxima era, a Singularity prevê que é construída por 3 grandes áreas, ou 3 grandes eras, né? Seria a questão do nanotecnologia, da robótica e da genômica, segundo a visão da Singularity. A robótica, por exemplo, essa imagem dessa mão mecânica, eletrônica, na verdade, eletromecânica que eu estou colocando aqui para vocês, ela é feita por Arduino e está à venda na Amazon por $136. Existem outros modelos de $45, $39, ou seja, está totalmente acessível, totalmente não, mas bem acessível para a gente. E eles apontam essas questões de tendência de novas eras, porque a gente já está vivenciando também questões como carnes feitas em laboratórios, reprogramação genômica, né? Com CRISPR, já temos chips que funcionam como órgãos. Outra solução que eu coloco aqui de fevereiro de 2018, um nanorobô
não com o modelo computacional que a gente vê hoje, mas um modelo computacional de DNA, ou seja, biológico, que já está servindo como terapia para o câncer, né? Bem como nanotecnologia na construção de raquetes, tá? Para fazê-las mais leves e mais resistentes. Então, é por essas questões. Para finalizar, de fato, lanço a questão do pós-digital. A lei de Moore ela já vem se extinguindo, como eu tinha colocado, desde 2014. Já em 2017, a própria IBM disse que estava investindo pesado em um próximo conceito, modelo conceitual de computadores, que é o computação quântica, os computadores quânticos. Em seguida, a Microsoft, Google, várias outras gigantes da computação, inclusive as startups, que é a única que hoje está ganhando realmente dinheiro com isso, a D-Wave, começaram a desenvolver seus computadores quânticos. Um estudo de 2005 aponta, inclusive, que essa vai ser a próxima área, a próxima onda, o Hargroves e o Smith, em 2005, ele aponta que as coisas são voltadas um pouco mais, terão essas bases tecnológicas, mas terão uma frente de preocupação com o futuro, com relação à sustentabilidade, ou seja, recursos de produção, uma química verde, uma indústria mais ecológica, energia renovável, que são coisas que, inclusive, já hoje a gente tem percebido que é verdade. Eu peço desculpas se eu me estendi um pouco, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Se quiserem me encontrar, @pc.anderson no Instagram, no LinkedIn é anderson.cruz, e anderson@imd.fr.br, para a gente trocar alguns e-mails aí e algumas ideias sobre os futuros possíveis da humanidade. Excelente, excelente. Falei, pessoal, que o conteúdo ia ser muito bom, né? Uma carga gigantesca aí de muito conhecimento, de uma trajetória grande aí de toda a evolução até onde a gente está até aqui agora. Então, você que gostou, marca, né? Publica aí, marca o professor Anderson, marca aí a rede, também está participando aqui. Professor Anderson, quando concluiu aqui, uma frase me veio na cabeça, que é: o mapa não é o território, né? Então, até digo para você também que está nos vendo aí, escreve essa frase aí no chat: o mapa não é o território. Pelo seguinte, né? Lá no período ainda das grandes navegações, nós tínhamos ali os navegadores que precisavam fazer um mapa à mão para tentar dar uma referência daquela área onde ele estava, mas sempre era enviesado. Um dizia que tinha uma árvore, o outro, quando ia lá, via que tinha uma formação rochosa, o outro identificou um determinado animal. Ou seja, cada navegador que passava por aquele determinado caminho tinha um mapa a ser feito e ele não era representativo do território. Então, no futuro, né, estudo sobre o futuro, eu imagino que o que a gente constrói são mapas, né, porque o território, de fato, só quando nós estivermos lá, para que a gente possa entender como aquilo vai ser. Mas aí eu queria te propor aqui construir um mapa para a gente em relação à sua percepção no impacto da pandemia nas questões relativas aí aos estudos sobre o futuro. Excelente pergunta. Rodrigo, podemos divagar um bocado, inclusive, né, com relação ao mapa não é um território, inclusive se a ciência realmente ela pode ser enxergada como uma verdade ou se ela é apenas um instrumento para a gente entender o mundo, né? Então podemos divagar um bocado aí sobre isso. Mas perfeito sua colocação. A gente tem algumas implicações, de fato, a pandemia, ela é impossível dizer o contrário, ela mudou, de fato, a forma como nós lidamos com as pessoas e com as coisas, né? E é importante a gente, para falar do impacto da pandemia teve no mundo, e podemos falar um pouco mais específico no Brasil, ela teve um impacto. A gente tem que entender um pouco também o contexto em que a gente estava quando a pandemia chegou. No Brasil, bem como em outros países do mundo que enfrentam uma liderança por ditaduras ou questões extremas, seja de direita ou de esquerda, mas especialmente aquelas que vieram nos últimos anos como extrema-direita, ela começa a partir de uma negação da ciência, para existir uma maior liderança e poder e autoridade. Como a gente viu, a primeira evolução surgiu da agregação de uma retomada política e social
bem como junto com a enciclopédia, com o iluminismo, né, de Diderot e D'Alembert, os slides lá de trás. Então, é natural que uma visão radical de direita ela tente destruir, por exemplo, as questões de ciência e universidade. Então, num mundo como este, em que, por exemplo, a maior liderança econômica mundial, ela tinha uma liderança desse estilo, de negação, inclusive, da ciência, fica muito mais complicado da gente chegar a soluções rápidas para uma frente que a gente precisa de ciência para resolver, né? Então, tivemos isso, mas a grande perspectiva que a gente coloca é que a pandemia ela foi um grande catalisador, na verdade, para algumas mudanças da sociedade, aqui no Brasil e no mundo, e em diferentes áreas da ciência, por exemplo, diferentes áreas que a gente convive, né? Na saúde, todos os países tiveram que buscar cada vez mais um mindset digital para trazer soluções realmente mais viáveis para enfrentar e combater a Covid-19, né? Na educação, a gente ficou mais dependente, não só a educação, a profissão ficou mais dependente do remoto, né? Bem como o comércio e os serviços ficaram altamente dependentes do remoto. Então, eu enxergo a pandemia como um catalisador de acesso ao futuro, que algumas coisas vão persistir e outras vão diminuir um pouco, né? Mas que essa característica, a gente... aquela barreira, o abismo inicial de utilização de um determinado usufruto de um determinado comportamento, a pandemia foi a ponte para superar esse abismo. Não tivemos mais tempo de fazer com planejamento, a gente teve que fazer tudo na prática. Mas aí eu coloco até uma frase, deve ser dele, mas o que eu achei na internet é que era do Abraham Lincoln. Ele disse que a melhor coisa sobre o futuro é que ele vem um dia só de cada vez, né? Esse ponto é interessante, porque às vezes a gente fica na urgência de chegar no futuro e que o futuro está logo ali, que eu tenho que fazer 1001 coisas para estar preparado, mas calma, você tem dia após dia para poder construir de fato o seu futuro. Excelente. Professor Anderson, muito obrigado. Obrigado você também que estava conosco aqui até agora. Espero que tenha sido proveitoso e que você possa curtir as demais palestras e movimentos aí do nosso GoRN. Um grande abraço. Valeu, Rodrigo. Um abraço, pessoal.